Gente.com recebe hoje um diretor de teatro que é, acima de tudo, um grande ator. Há 20 anos ele fundou em Curitiba a Escola do Ator Cômico, onde desenvolveu um método próprio para a formação de atores. Antes de tudo isso, quase se tornou engenheiro mecânico, mas o cartaz de um curso de mímica mudou o seu destino. Para a alegria, claro, do público e de tantos outros artistas que já cruzaram o seu caminho. O papo de hoje no Gente.com é com Mauro Zanata. Prazer falar com você, Mauro. Prazer, Mira. A gente pode começar tentando explicar quem é Mauro Zanata por você mesmo. Bom, Mira, essa situação já da engenharia mecânica é uma das explicações, assim, né? Acho que tem uma inquietação muito grande dentro de mim. E essa inquietação eu preciso estar num lugar onde eu gosto de estar fazendo as coisas, né? Eu preciso conhecer o que eu estou fazendo. Eu nunca consegui trabalhar em emprego nenhum, né? Assim, eu sempre tive que ser um indivíduo tocando a minha vida, né? E a engenharia é aquilo, era a representação daquela fase onde nós fomos pressionados a escolher uma profissão. Né? Aliás, que fase difícil essa, né, Mauro? Difícil. Mas aí você, felizmente, eis que se depara com um cartaz. Naquele momento em que eu estava com aquela dúvida... Estava no segundo ano já. Segundo ano. Será que é isso que eu quero? Eu vi um cartaz de mímica e eu peguei, me inscrevi e fui na aula com a pastinha debaixo do braço. Do curso de engenharia. Fiz a primeira noite de aula e aí a mímica tem aquela história do ponto fixo, né? E eu consegui na primeira noite fazer aquele ponto fixo. Eu cheguei em casa, larguei a pastinha num canto e nem tranquei. Eu simplesmente abandonei a engenharia. Gente, meu pai, depois de 25 anos, ele ainda dizia assim, bom, vamos consertar isso aqui, o Mauro, que é quase um engenheiro, vai me ajudar. Ele não esqueceu. Ele não esqueceu. Você esqueceu para sempre, mas ele não. Mas o meu pai foi uma referência muito forte, Mila. Eu posso dizer porque o meu pai, ele vinha dessa área técnica e ele falava muito em estruturar. Então, a escola do ator cômico, por exemplo, foi o lugar onde eu escolhi. Eu fiz uma escola para aprender a atuar. Para que eu Você aprendeu ensinando, então? Ensinando. Olha só. Né? E era em cima do quê? Em cima de fundamentos. Meu pai falava muito de fundamento. Quer construir uma casa? Faça bons fundamentos. Né? Então, ele é uma referência muito forte na minha vida. E a escola tem essa estrutura, que é como é que se fundamenta um ator. Bom, mas esses fundamentos você começou a buscar na sua passagem fora do Brasil. Vamos lá, contando como foi essa experiência também de curso que você fez fora. E começaram a abrir completamente um novo universo, uma forma de fazer que depois você adaptou para o seu jeito, para o seu olhar, né? Bom, eu fui para a Europa em 87, fui casado para lá, me separei e ela está lá ainda hoje com seus filhos, casada com um inglês lá. Ana não Maria. seus filhos, né? Não, os filhos dela, já agora formados, né? O meu tem 6 anos, então, eu ia chegar lá, filho. porque isso é um capítulo à parte, porque é a maior alegria falar desse filho. Vamos lá. Já falamos do Arthur. Bom, eu cheguei na Europa e depois de um tempo, depois de um processo longo de adaptação, foi muito difícil, porque eu não falava inglês, eu me joguei. Isso há uns 30 anos, né? Isso há 28 anos atrás. Tá. E eu acabei, depois de 1 ano e meio, eu fui fazer um curso com Desmond Jones, na área da mímica. E o Desmond era um curso muito técnico, então depois de 2 horas de trabalho corporal, físico, o Desmond dava 5 minutos de uma brincadeirinha, um pega-pega. E quando eu entrava nessa brincadeirinha, eu me deliciava. Aí voltava para os trabalhos físicos, técnicos. E quando eu voltei para o Brasil, e depois eu fiz curso da comédia italiana na Itália, fiz o curso de palhaço, de clown com um professor francês, o Philippe Autier, né? E aí eu fui encontrando essa relação da brincadeira, do jogo. Quando eu cheguei em 92 em Curitiba, depois de buscar, eu queria montar uma escola. Eu acabei encontrando uma parceira, Pita Belli, que hoje é coordenadora do Festival Universitário Internacional de Blumenau. E nós montamos a Escola do Ator Cômico, em 94. O fundamento era resgatar isso que eu chamo a identidade do recreio.
porque depois eu comecei a fazer relação. Esses dias eu estava na minha cidade, fizeram uma entrevista comigo e começaram a me perguntar da minha escolinha. Cidade dele, Santa Catarina, qual que é? Concórdia. Concórdia, isso. Da minha escolinha. E eu tentei lembrar, eu só lembrava do recreio. Olha que beleza. Sabe? Só do recreio. Você já nasceu, então, para brincar? Eu acredito que seja essa, né? A essência da coisa. Ali eu encontrei um ponto onde mexia comigo, me deixava num estado de prazer, me deixava me comunicando bem com as pessoas. Então eu comecei a trabalhar na escola na busca desse lugar. Tá. Né? Tirar todo o estado de sofrimento na construção do ator. Onde é que eu proponho o prazer? Porque é muito árduo, não é, Mauro? Você construir o ator. Você árduo. Representar, não é fácil, né? É árduo porque você tem que desmontar Por mais que tenha uma talento. estrutura É. criada no teu cotidiano, na sociedade, que é a estrutura que, se você levar dessa forma, você vai emprestar sempre uma dureza. Você precisa amolecer, você precisa chegar no teu íntimo. E chegar no íntimo é duro, né, Mila? É muito difícil. Então, os atores, eles conseguem trilhar esse caminho com uma certa facilidade, ou até mesmo quem não é ator profissional, porque você trabalha também com atores não profissionais e atores profissionais. Sim. Qual que é a distinção entre os dois públicos na hora de percorrer esse caminho? Bom, como eu tracei um outro caminho, que não é o caminho de você pressionar o ser humano para extrair material dele, que essa é uma técnica muito decorrente, muito corrente no meio do teatro, da construção do ator, que é pressioná-lo. No momento de pressão, alguns seres humanos conseguem trazer o material para fora. Eu comecei a trilhar um caminho inverso, que é não pressionar, construir um estado de confiança. Né? Opa, eu me sinto confiante a ponto de me abrir. Eu me sinto tão confiante com este grupo, com este professor, que eu consigo me abrir, me expressar, trazer a minha intimidade para fora. Então, e assim, quase lúdico também, pelo que você está descrevendo. Bastante lúdico. A base de todo o trabalho é o jogo. Olha só. É o jogo. Né? Você reaprender a jogar. Né? Opa, eu posso jogar com o meu íntimo, com as minhas dificuldades, com o meu medo de errar. Eu posso jogar com isso. Eu não preciso ter medo. Né? Então, eu vou fazer um intervalo. Nós vamos puxar esse gancho do medo para a gente voltar no nosso próximo bloco, porque medo, eu imagino que seja um aspecto que o ator tem que enfrentar o tempo todo, né? Medo de se expor, medo do público, medo do ridículo, medo de não dar conta daquilo que você se propõe, né? A gente já volta conversando com o grande diretor de teatro e ator Mauro Zanato.